Boa tarde aos convidados, muito gratos. Gratos a todos que estão nos prestigiando. Em nome do nosso presidente, Benjamin Bill Vieira de Souza, também prefeito de Nova Odessa, agradecemos a todos que, direto ou indiretamente, estão contribuindo para essa realização. E a boa notícia para todos, e ampliando a responsabilidade dos nossos convidados, nós temos participando e inscritos para esse evento os nossos associados, representantes de toda a família PCJ, técnicos da Agência Nacional de Águas, ANA, do DAEE, do IGAN de Minas Gerais, da ABS, da SEMAI, da BRH, da COGER lá do Ceará, da BRK, do Banco Mundial, da Sabesp, da Copasa, da EGEA e muitos outros representantes do nosso sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Boa sorte, Flávio, boa sorte aos nossos palestrantes, que tenhamos um excelente evento. Um abraço a todos. Muito obrigado, Francisco. Sempre importante ressaltar, né, Francisco, essa participação marcante de importantes instituições, né, para discutir um tema tão importante, o potencial da água de reuso, principalmente aqui na nossa região das bacias PCJ, que é uma região que apresenta um déficit hídrico, né? Então, uma alternativa que se apresenta aí com uma possível solução aí para diversos casos de abastecimento. Deixa eu iniciar, então, aqui eu vou incluir a apresentação da Renata. Só um minutinho, gente. Então, dando início às apresentações, eu passo a palavra agora para a senhora Renata de Gaspari, que é a coordenadora do setor de tratamento de esgoto da Sanasa Campinas. Ela é engenheira civil, mestre em hidráulica e saneamento e atuando como engenheira na área de operação e tratamento de esgoto no município de Campinas desde 2001. E participou da equipe startup de inúmeras ações e unidades de processos de tratamento de esgoto. Ela possui experiência na operação de sistemas de tratamento de esgoto através de processos anaeróbios, aeróbios e físico-químicos. E ela também ocupa, desde 2011, a função de coordenadora de tratamento de esgoto, onde é responsável pelo tratamento de parte de inúmeras plantas do município de Campinas, entre elas a Estação Produtora de Água de Reuso, a EPAR Capivari 2. Boa tarde, Renata. A palavra está com você. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Vim falar um pouquinho, a apresentação já está disponível, Flávio? Sim, já está para todo mundo ver já. Tá, então o primeiro slide aí, água e desenvolvimento, né? Sem água, a gente não tem desenvolvimento, e a gestão, boa gestão dos recursos hídricos é feita quando a gente consegue proporcionar o uso para os múltiplos, dividir a água para os usos múltiplos dela, né? E aqui no Brasil, a gente tem... Pode passar para o próximo. Então, aqui no Brasil, coloquei aí um gráfico, aí uma ilustração que fala sobre a divisão da água consumida no Brasil. Então, a gente tem aí que dividir a água entre irrigação, mineração, abastecimento urbano, rural, indústrias, termoelétricas, né? Tem vários usos, vários clientes aí para essa água, né? E visto que a gente está aqui numa região onde temos um balanço hídrico desfavorável, é o próximo slide. E o quinto slide aí, Campinas está nessas regiões mais adensadas, né? E junto com a falta de água vem a poluição das águas, né? Então, além de estar numa região com grande consumo, uma grande densidade, ou seja, pouca disponibilidade, a gente ainda tem poluição, né? Avaliando Campinas como
no próximo gráfico, né, que mostra, no próximo mapa que mostra o potencial, Campinas está nessa área avermelhada aí. E o potencial ela tem um grande potencial para produzir água para a região, para distribuir água para a região. E isso pode ser feito através a gente chama isso de potencial de empréstimo, né? Ela está dentro dos níveis mais altos aí da região, como uma grande potencial para distribuir água para os múltiplos usos da bacia, né? Eu deixei um gráfico aí, no próximo slide, só destacando que o reuso, assim como o uso racional, redução de perdas, é uma ferramenta para a sustentabilidade, né? A gente precisa, sim, ter uma legislação adequada nessa gestão, precisamos também de políticas de investimento para o setor de saneamento, como forma de incentivar também, discutir tarifas, impostos, precisa de uma política que incentive o setor de saneamento, mas juntando reuso, uso racional, redução de perdas, tudo isso vai conduzir a uma melhor qualidade do meio ambiente, qualidade de vida, o desenvolvimento industrial, tudo vai fluir junto, né? E a gente vai conseguir a sustentabilidade. A Sanasa, eu vou falar da parte de reuso, tá? Tem outras ferramentas aí, como eu mesmo falei, a Sanasa cumpre bem as outras, nós somos, só para destacar aqui, nós temos um índice de perdas dos mais baixos do Brasil, a Sanasa investe bastante nisso, e agora o próximo caminho é o reuso. E temos investido também nisso. A Sanasa construiu, implantou em duas etapas a EPAR Capivari 1, ela tem capacidade instalada para 365 litros por segundo de vazão média, isso é equivalente a uma AETA Capivari, que também é operada pela Sanasa, ela tem o mesmo potencial de uma ETA, aqui de uma das nossas ETAs, para gerar água, né? Eu coloquei uma foto aérea aí, só para destacar, para quem não conhece, só para dizer, é uma estação que tem um sistema, utiliza a tecnologia MBR, né? São bioreatores que podem remover nitrogênio e fósforo, além do carbono, e no final, ao invés de um decantador, de uma flotação, a gente tem as membranas de ultrafiltração. Então, são reatores biológicos associados à membrana de ultrafiltração. Só para o slide 11. Você está passando, Flávio? Eu estou até esquecendo. Sim, eu estou no slide que diz assim, ó, EPAR Capivari 2, sistema MBR. Tá, então vamos para o próximo. Aí eu tenho uma foto do sistema MBR, são vários reatores, cada um com uma função para remover nutrientes, matéria carbonácea, e no final a gente tem ali as membranas de ultrafiltração. Próximo slide, tem uma visão geral aí, e o slide 11, próximo, princípios das membranas de ultrafiltração. As membranas, elas ficam, só para quem não sabe, não conhece, a gente já apresentou bastante a EPAR dentro dos encontros aí da região, mas só para não ficar fora de quem não conhece, né? A membrana ela é organizada em cassetes, são estruturas metálicas, onde a gente tem os módulos de membranas, cada módulo é cheio de fiozinho, esse quadro amarelo aí é um capilar, tá? Ele está expandindo, ampliando o que é a membrana. A membrana, ela está em volta desse capilar, ou seja, ela fica submersa no lodo, e a filtração é de fora para dentro, né? Então, do lado de fora da membrana fica o lodo e os poluentes, tudo aquilo que está contaminando a água. A água passa através da membrana e é coletada internamente pelo capilar, né? A gente chama, quando ela passa pela membrana, ela já passa a ser chamada de permeado.
e ela já está ali numa condição que já dá para usar essa água, já dá para fazer o reuso. Próximo slide, Flávio. Ó, o range de atuação dela. Nossa membrana tem uma porosidade nominal de 0,04 micras, ou seja, ela consegue remover tudo que está aí, tudo que for maior do que esse poro nominal, né? Ou seja, ela remove colóides, bactérias, sólidos suspensos, parte de vírus, remove bastante coisa. A gente produz uma água, acaba sendo produzida uma água em função dessa barreira física já isenta de vários micro-organismos. A gente não precisa, só para vocês terem uma ideia, não precisamos aplicar nenhum agente desinfetante químico para obter aí os padrões de lançamento da água. A gente supera aí os padrões exigidos, só com essa barreira física. Então, é um sistema biológico e físico, o sistema MBR. Aí eu coloquei um slide próximo, que fala da terminologia, só para vocês terem conhecimento. Então, são as fibras de membranas organizadas em módulos, que estão organizados por cassete, e organizados em trens de processo, ou seja, são vários cassetes, formam um trem. Na EPAR, só para vocês saberem, a gente tem 6 trens de membranas. Nos próximos slides, eu coloquei aí a eficiência da estação. Flávio, você pode passar para o próximo? DBO, Flávio? Sim, tá ok, esse daqui, Renata. Vocês podem ver que ela, variando a entrada, sempre pode variar em função da época do ano, talvez, né? E a saída sempre a mesma. O nitrogênio amoniacal, próximo slide. Sim, já passei, Renata. Também vocês podem ver que tem uma boa eficiência. O próximo slide, fosfato. A gente, dentro das condições, a gente tem uma boa eficiência também. Nitrato, mesma coisa. E o último gráfico aí, turbidez. Se você chegou no turbidez, Flávio? Sim. Se vocês olharem, esse gráfico está desde o início de operação da planta, 2012, a gente atualizou ele no final do semestre passado. Certinho aí, a turbidez sempre se mantém dentro dessa faixa, e principalmente dentro dessa faixa abaixo de 0,2, desde o início do processo. A parte de a parte microbiológica também, que é o próximo slide. E coliformes termotolerantes, a gente monitora também Giardia, Cryptosporidium, e tudo muito bem, desde o início da operação. Aí o próximo slide é só para vocês verem terem uma comparação visual, como é o esgoto bruto que chega na estação, como está a água do rio Capivari, que é o nosso corpo receptor, e a água de reuso produzida, comparando aí com a água potável. Tá? Lembrando que essa água de reuso não tem cloro. Quando a gente coloca o cloro, ela enquadra, inclusive, na cor. Tá? Se vocês olharem bem, a água de reuso é um pouquinho amarelada em relação à água potável. E isso nos dá aí, no próximo slide, a gente nos dá a condição de fazer o reuso dessa água, né? Tem um grande potencial para reuso, o efluente dessa estação. Quanto aos aspectos legais, esse ano, em fevereiro, foi publicada uma alteração da norma da resolução que disciplina o reuso potável não direto no estado de São Paulo para fins urbanos. Então, eu coloquei aí para vocês, no próximo slide, tem as modalidades de uso que estão dentro dessa resolução. Ou seja, irrigação paisagística, lavagem de logradouro, espaços públicos privados, ou públicos ou privados, desculpa, construção civil, de obstrução de galerias, redes de esgoto e lavagem de veículos e combate a incêndio. Eu diria aí que construção civil, lavagem de veículos e combate a incêndio
talvez os demais usos todos estejam relacionados aí à condição climática, ou seja, tem chuva, você não vai fazer irrigação paisagística, de repente você não vai lavar o logradouro em espaços públicos, né? Então, a gente precisa ampliar essa condição de uso. Usos urbanos seriam isso, não tem muito o que mudar, né, talvez. Mas a gente tem que expandir isso para a indústria, para os outros usos, para os outros usuários, né? Só destacando aí, eu não vou entrar em detalhes, mas essa água, dentro dessa resolução, no próximo slide, a gente tem classe A e classe B. São duas categorias. Uma é mais restritiva que a outra, elas são bem exigentes, embora tenha havido uma modificação, uma alteração em alguns parâmetros, ainda assim, essa resolução continua sendo bem exigente, o uso ainda é bem restrito, né? Então, a gente precisa, sim, ampliar. Falando em potencial de mercado, a Sanasa, o Flávio, se você puder correr com os slides aí, passar todos esses aspectos legais que vai ficar na apresentação, tem o nome da norma também, depois se alguém quiser consultar e ler direitinho, né? Perfeito, Renata. Vamos lá para o sistema EPAR Capivari, aeroporto e distrito industrial. Tem um mapa aí uma imagem aérea, né? E é um potencial cliente para a gente, a região industrial de Campinas, já indo para Indaiatuba. E, fora isso, a Sanasa também, no próximo slide, já vai mostrar aí a EPAR Boa Vista, que está prestes a ser entregue para operação. A gente já está aí nas instalações finais, parte elétrica, testes de automação. A Sanasa já está bem adiantada a obra, deve surgir, a diretoria da Sanasa deve marcar logo a inauguração dessa estação. Ela está ali na Dom Pedro, quase com a Anhanguera, ou seja, a gente tem potencial para distribuir isso para Sumaré, de repente até levar para Paulínia, alguma coisa, eu sei que não é tão... Tudo uma questão de ter projeto e ter cliente potencial, né? Que justifique os custos do transporte dessa água. Mas é uma outra estação similar à EPAR, que também vai ter membranas de ultrafiltração, e vai aumentar a capacidade da Sanasa em promover água de reuso com grande qualidade. Próximo slide. Tem uma proposta de reuso para o Brasil, que, se vocês quiserem consultar, deve estar disponível aí no site do Ministério das Cidades. Foi feito um estudo e a Sanasa foi um case, né? A EPAR foi avaliada, e ali tem os potenciais para a região aqui de Campinas. Próximo slide, as propostas que esse grupo de consultores que elaborou esse plano, a intenção seria tratar a água provinda das redes de esgoto, né, coletar o esgoto, tratar com processo avançado e distribuir já direto uma parte, desde que se tenha, isso é possível, não é só aqui, já é feito em várias cidades dos Estados Unidos, várias partes do mundo, isso é feito, tem critério e existe tecnologia para isso, a gente precisa só trazer isso para a nossa realidade Brasil, né? Então, seria tratar a água com processos avançados e distribuir, e parte dela seria usada já direto na distribuição, e parte seria lançado de volta no rio, podendo ser captado e tratado numa ETA e voltaria aí para a distribuição, como já é hoje, né? Só que sem um planejamento. O próximo slide seria tratar a água e voltar ela para o rio com processos preferencialmente eficientes, que atendam à qualidade exigida na região, né? A gente poderia lançar ela na parte subterrânea ou na parte superficial, tá? Também voltaria para o processo aí de ETAs e voltaria para a distribuição, tá? Então, essas foram as duas propostas, foram duas das propostas desse estudo. A Sanasa
tem investido em projetos de pesquisa. A gente tem parceria com a Unicamp, já tivemos com a USP, com o CIRRA. Agora a gente juntou a Unicamp, junto com o pessoal do CIRRA também, com alguns professores da USP. É um projeto que vai avaliar aí vários potenciais para a água que a gente produz na EPAR, passando por vários sistemas. É o próximo slide aí. Né, projetos e pesquisas da Sanasa. A gente já deu início nesse processo, só que a gente foi interrompido aí pela pandemia. O pessoal que está fazendo as pesquisas, os estudos, estão muito ligados aos laboratórios da Unicamp, então eles estão impedidos de acessar os laboratórios para esse tipo para as análises, né? Os alunos estão fazendo aula online, a pandemia aí atrapalhou os nossos planos nesse aspecto. Mas está tudo certo, a gente tem um contrato de manutenção para manter tudo funcional, essa planta, e a operação vai ser através dos funcionários da Sanasa e dos alunos da Unicamp. Bom, a gente ainda tem grandes desafios aí para essa área, que é sempre, ou seja, a gente precisa aumentar a distribuição da água de reuso, tem potencial, tem clientes, precisamos conhecer as necessidades e ver o que a gente pode fazer para levar essa água até o cliente, né? A Sanasa e outras empresas não vão, assim, elas têm que, a gente precisa de parceria com os potenciais usuários da água de reuso, porque é difícil a gente investir sozinho e depois não ter o cliente para essa água. Vamos levar lá para o distrito industrial, vamos. Quem são os usuários, quem se interessa por essa água? Assim a gente pode canalizar os investimentos da empresa e pode fazer parcerias, né? Eu acho que seria esse o caminho para aumentar aí a utilização dessa água. A água da EPAR eu preciso usar para caldeira, ela ainda não atende. Vamos ver qual que é a vazão que esse cliente precisa, vamos investir melhorar a qualidade da parcela que esse cliente vai usar. Tudo é possível, é uma questão de tratativas e negociações, né? Em ter o cliente e a água está disponível, tecnologia existe. Isso precisa ficar claro para todo mundo, né? Então, é só juntar quem tem a água com quem precisa dela. Vamos achar uma equação para que isso vá para frente, né? A gente ainda tem muitas coisas pela frente, para se fazer reuso direto, para alguns tipos de uso, a gente precisa investigar contaminantes emergentes, vírus, parasitas e tudo mais, para poder fazer uma legislação que contemple tudo isso. E assim, a água de reuso, quanto à operação, os processos de reuso geralmente são associados com o sistema de lodos ativados, geralmente, isso não é uma regra e tem outras possibilidades, mas a gente precisa avaliar o que fazer com os resíduos, né, e como recuperar os nutrientes para viabilizar custos e fazer os nossos ajustes operacionais necessários. E a comunidade, né, é um outro desafio. Então, são esses 4. O desafio em relação à comunidade é a aceitação. Precisa se ter políticas de educação ambiental, de conscientização da população de que essa água é sim boa, é possível transformá-la numa água de excelente qualidade, usando os processos e as tecnologias adequadas, né? Ela pode contribuir muito para o uso da água e para a disponibilidade hídrica da região. Então, a gente precisa aí, são esses os desafios, né? Aumentar a distribuição dessa água, ainda precisamos mesmo continuar investindo, estudando para ter conhecimento e melhorar cada vez mais a qualidade dessa água. Tem algumas questões operacionais que podem ajudar a reduzir custos e a comunidade precisa participar e também querer tudo isso, né? É isso que eu tenho para dizer, pessoal. Muito obrigado, Renata. Excelente apresentação. Eu acho que trouxe bastante conteúdo, bastante informação para as pessoas que estão participando aqui do nosso webinar. Realmente a gente consegue observar que existem vários desafios, mas os resultados têm tudo a ser positivos, né? Com certeza.
Muito obrigado, viu, Renata? E eu gostaria de dizer também ao pessoal que está nos acompanhando na webinar, caso vocês queiram fazer perguntas, podem ir nos mandando pelo chat, a nossa equipe técnica está avaliando as perguntas, elas vão ser encaminhadas para mim e depois, ao final das apresentações dos nossos convidados, eu farei o direcionamento das perguntas aos nossos palestrantes, tudo bem? Bom, então vamos dando sequência. Eu vou pegar aqui agora a apresentação da Vanessa, que será a nossa próxima palestrante. Então, muito obrigado, Renata, pela sua contribuição. E dando continuidade às apresentações, eu passo a palavra agora para a Vanessa Cristina do Carmo Kiel. A Vanessa Kiel, a superintendente adjunta do SAI Indaiatuba. Ela é técnica em edificações, formada pelo Centro Paula Souza, graduada em matemática pela PUC Campinas e pós-graduada em Direito Público pela FADTU. Atualmente é superintendente adjunta do SAI Indaiatuba e superintendente do Consórcio Público do Ribeirão Piraí. Ela está há 15 anos no serviço público, atuando principalmente nas áreas de planejamento, gestão, articulação institucional, saneamento e recursos hídricos. Ela é membro dos comitês PCJ, da Câmara Técnica de Plano de Bacias e membro da Câmara Técnica de Saneamento da RMC e membro do Conselho Gestor da APA Pedregulho. E entre os inúmeros trabalhos desenvolvidos pela Vanessa, estão em destaque, podemos citar a participação no reenquadramento do Rio Jundiaí para a classe 3, uma importante iniciativa aqui nas nossas bacias PCJ. Podemos citar também a construção da barragem do Rio Capivari-Mirim e também as tratativas da construção da barragem do Ribeirão Piraí, acompanhando também o plano de bacias, o acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Indaiatuba e tratativas para a implantação da estação de tratamento de esgoto e produtora de água de reuso de Indaiatuba, e com definições junto à área PCJ da tarifa de água de reuso. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu quero agradecer todos os colegas aí do consórcio PCJ, em nome do Francisco Laos Chicão. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Quero agradecer também o superintendente do SAI e o prefeito, né, para a gente ter essa oportunidade aqui de apresentar os trabalhos que estão sendo realizados aqui no SAI de Indaiatuba. Eu vou pedir para o Flávio passando para mim. Pode ir para o próximo slide, Flávio? Sim, com certeza. A palavra está com você, Vanessa. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de contar uma historinha, né? O porquê que é o sistema inovador de água de reuso aqui do município de Indaiatuba. O que ele é de inovação em relação aos demais propósitos que a gente consegue visualizar por aí, inclusive o sistema modelo da Sabesp, né, e tudo mais. Bom, tudo isso começou mediante a uma crise, né, a crise hídrica de 2014, onde, em primeiro lugar, fomos buscar novas fontes de abastecimento, né, visto aquela crise, o SAI correu, né, com um trabalho aí de reenquadramento para a classe 3 do Rio Jundiaí. Isso acabou acontecendo em outubro de 2014. Nesse mesmo momento, estávamos construindo, a obra estava iniciada, da barragem do Capivari-Mirim, onde tínhamos também algumas ensecadeiras ali que represavam um pouquinho da água. Isso fez com que a gente conseguisse passar pela crise sem desabastecer o município. Mas, diante desse desafio, no próprio ano de 2014, foi uma decisão da superintendência realocar os recursos de investimento em esgoto para combate a perdas. Tudo isso em conjunto para poder continuar com o enfrentamento aí da crise que nós tivemos. E nasceu também, nesse momento, a necessidade de buscar novas fontes, né, de abastecimento para conseguir garantir aí a continuidade da prestação do serviço. Chegamos a fazer até um estudo hidrogeológico, mas o nosso aquífero, né, é o tubarão e o aquífero cristalino, então não tem disponibilidade hídrica, né? E fomos aí com a possibilidade, o porquê não, de trabalhar com a água de reuso. O que acabou acontecendo foi que em 2015, até por conta de um TAC com o Ministério Público, né, toda a exigência da nossa ampliação da estação de tratamento de esgoto, nesse momento foi oportuno
a gente buscar no mercado as condições até para poder decidir qual seria a alternativa de tratamento para ampliação da ET, né? Entre ali o lodos ativados, que é o sistema que nós temos hoje, que é o lodos ativados por ar difuso, que foi a proposta escolhida. Nós tínhamos também a ampliação pela MBR, ou então pelo ASB, né? E decidimos pelo lodos ativados e um sistema complementar de membrana de ultrafiltração apenas para tratar o efluente de reuso, né? Então, esse é o diferencial da nossa planta em relação ao exemplo do trabalho belíssimo aí da Sanasa, né, em relação ao reuso da Sanasa que usa a MBR, né? Então, com todas essas tratativas, contratamos um projeto de viabilidade, tá? Esse projeto ele foi contratado mais ou menos em 2016, final de 2015, início de 2016, nós já tínhamos uma primeira proposta, fizemos uma parceria nesse levantamento de dados, né? Então, como foi uma viabilidade técnica, né? O que foi importante a gente ir buscar o potencial de compra dessa água de reuso, né? Então, nós viemos numa linha um pouco diferente aí do exemplo da Sanasa, de buscar o nosso comprador para a gente ver qual sistema a gente ia escolher e se a gente teria esse comprador. E o nosso grande benefício é que a planta de Indaiatuba, ela está instalada dentro do distrito industrial, tá? E a nossa economia de Indaiatuba realmente ela é de desenvolvimento, a nossa receita, ela vem das indústrias, né? Então foi muito oportuno essa decisão no momento. E em parceria aí também na época, com a Fiesp, Ciesp, com o pessoal da indústria, nós levantamos, através do estudo técnico, qual seria o potencial de compra, qual a demanda que eles gostariam de comprar e que tipo de água que eles iriam precisar nesse primeiro levantamento. E a gente vislumbrou que sim, que era um projeto que merecia um investimento inicial como piloto, para daí fomentar novas articulações para que a gente pudesse fornecer isso em larga escala, tá? Então, o que nós fizemos, né? Nesse desenvolvimento do projeto, nós avançamos aí com a implantação desse sistema de água de reuso na licitação da ampliação da obra que ocorreu mais ou menos, isso pode deixar até nesse slide aí, Flávio, a ampliação e a licitação da obra, ela ocorreu mais ou menos em setembro, outubro de 2016, já com o projeto executivo pronto, aprovado, já com o devido orçamento, através da ampliação da nossa ET de 1.000 litros por segundo para 1.300 litros por segundo. Nós licitamos a primeira etapa, porque a etapa completa era de mais 4 lagoas. Nós licitamos a primeira etapa com 3 lagoas de lodos ativados e mais a implantação de um módulo piloto da água de reuso, tá? Então, nessa apresentação aí que está mostrando aí para vocês, nós escolhemos, em continuidade a esse projeto piloto, a segunda etapa de implantação do sistema de água de reuso nosso, tá? Visto que realmente há um interesse da indústria, e atualmente nós já estamos levantando isso, e está sendo feito um trabalho muito otimista aqui no município, em relação à compra dessa água já da piloto, com um horizonte aí para a instalação definitiva do sistema. Por quê? A inovação é esse sistema. O que o SAI irá implantar como inovação? Essa alternativa que foi a escolhida na viabilidade desse projeto, ela contempla uma estação elevatória de água de reuso dentro da planta da nossa ET, tá? Então, vai ser tratado ali a água de reuso na nossa ET. Através dessa elevatória de água de reuso, nós teremos uma adutora de água de reuso, teremos um reservatório de 2 milhões de litros só para água de reuso. Eu até brinco, né, que o reservatório vai ser cor-de-rosa, né, cor fúcsia da água de reuso, que é o reservatório da Vanessa, né? Eu até brinco com o pessoal em relação a isso. E Muito bom, a gente vai distribuir essa água por adutoras, porta a porta para a indústria. Essa será a grande inovação, tá? E nós já vislumbramos essa instalação numa etapa de 40 mais 40 litros por segundo, onde nós teremos um horizonte final aí de 90 litros por segundo disponível, tá? Para venda, com reservatório, para garantir ali uma estabilidade no fornecimento,
Porque a indústria, qual que é o papel da indústria aqui? Pode passar para o próximo slide, Fábio, por gentileza. Nesse slide, dá para vislumbrar o quanto nós tivemos, assim, um oportunismo e uma sorte com essa planta, né? Do nosso lado esquerdo, está implantado aí a estação de tratamento de esgoto, esse desenho ainda é sem ampliação, tá? Esse desenho da planta é um pouquinho maior que a ampliação nossa agora, né? Aqui, inclusive, eu coloquei no slide, mas não falei, nós acabamos de receber essa obra agora no dia 1º de maio, ela foi concluída, tá? Nós estamos em fase agora já com a licença de operação a título precário, estamos testando o nosso efluente, a remoção aí da DBO, ela é muito otimista, na casa de 99%, só que aquele início de planta, né? A Renata sabe como é que é, os colegas aí da área de tratamento de esgoto conhecem como é que funciona, né? Eu até brinco com o pessoal, uma coisa é você testar tudo separado, a hora que você junta tudo e liga o botão é que começa a dar o problema, né? O sistema, ele é automatizado sim, tá? Então, a gente teve algumas dificuldades aí de início, como é normal, a gente está operando praticamente há um mês, né? Assim, oficialmente com a obra recebida, mas em pré-teste, já desde o início do ano, que a nossa ET já está tratando o efluente, tá? E olha só a nossa sorte, né? Todo o distrito industrial, ele está ao lado da nossa estação de tratamento de esgoto. Então, para nós iremos conseguir atender o distrito com muita facilidade. Nesse primeiro momento, como será feito essa distribuição para a indústria? A Vanessa já está disponível para comprar a água de reuso aí para quem quiser comprar? Está disponível nesse módulo piloto. O módulo que iremos implantar como inovação, que é esse sistema porta a porta, ele vai permitir ali até a adução, né, da água tratada para cada cliente. Mas isso requer um investimento na ordem de 20 milhões, que já fomos atrás de um financiamento aí internacional, fomos pré-selecionados, a gente está na fase ainda de assinar esse contrato para isso acontecer, tá? Mas já é um horizonte muito promissor. Pode ir para o próximo slide, Flávio. Hoje, o que nós conseguimos implantar, tá? Essa é a área que vai ser implantado o reservatório de água de reuso, nós já dispomos dessa área, tá? A EPAR, a Estação Produtora de Água de Reuso, ela fica dentro da nossa ET, então também é uma ampliação de módulos, porque o primeiro módulo piloto já está implantado. Pode ir para a próxima foto. Essa é a nossa EPAR, tá? Essa unidade, ela já existia como uma pequenininha ETA de reuso, né? De reuso não, de serviço, né? Onde a gente usava a água ali do tratamento para pequenas lavagens dentro da ETE. O que foi feito com esse projeto piloto, que é o que nós temos hoje já disponível? Foi implantado um módulo SKID da Toray, nós compramos a membrana japonesa, então esse módulo SKID ele tem capacidade para 12, nós adquirimos 10 membranas de ultrafiltração. E qual que é o diferencial? Essa EPAR, ela já tem o tamanho e o dimensionamento para receber os próximos SKIDs para final de plano. E o que teria que ser feito aí? Apenas a estação elevatória para bombear a água depois de tratada para o reservatório de água de reuso, tá? Mas falando ainda dessa planta, ela já está disponível, eu acredito que tem até o pessoal participando aí da indústria aqui em Indaiatuba, nós já estamos recebendo contatos, ainda mais nesse momento de crise, né, por conta do Covid, por conta de dificuldades financeiras, nós chegamos a realizar no ano passado e nesse ano algumas reuniões chamando o pessoal da indústria para conversar, né, o prefeito chamou todos lá na sala do gabinete para apresentar o projeto, dizer o tipo de efluente que a gente iria ter e de que forma que a gente conseguiria atender a disponibilidade desse efluente para as indústrias, e a gente já viu que tem muito interesse, tá? Em cima disso, o que nós corremos, né? Com toda a parte, digamos assim, de planejamento operacional disso, e a primeira delas foi uma discussão junto à Ares PCJ em relação à tarifa de água de reuso, tá? Eu vou falar depois um pouquinho sobre ela. Pode passar para o próximo slide, Flávio. Já passei, Vanessa. Tá, então aqui eu coloquei em relação aos parâmetros de qualidade de utilização da água de reuso
para fins industriais, tá? Essa legislação, esse texto que nós colocamos, realmente é de acordo com essa última instrução, inclusive que a Renata comentou, e que ela fala muito sobre os usos urbanos, tá? Mas ela não trata dos usos industriais, tá? Nós seguimos ali algumas recomendações da vigilância sanitária para isso. É uma discussão nova, tá? Nós entramos com licenciamento ambiental junto à CETESB, e inclusive com o protocolo de outorga, que foi algo que veio acontecendo concomitante com a instalação da nossa planta, né, e que foi muito oportuno. Através aí da instrução técnica do DAE número 13, nós já pedimos a outorga para utilização da água de reuso, tá? Isso está em análise no DAE, e nós solicitamos a licença ambiental da CETESB para fornecer essa água apenas para a indústria, tá? O projeto de Indaiatuba, ele vislumbra atender apenas o polo industrial, tá? Por quê? Pela forma que a gente vai tratar e disponibilizar essa água de reuso. Eu tenho que ter alguns cuidados com a remoção de parâmetros, tá? Para disponibilizar, e para alguns usos eu teria que ter um investimento maior na minha planta, para, por exemplo, liberar para que o comércio, para quem quiser ir lá buscar minha água de reuso, tem a questão do contato com a pele, né? Tem várias questões aí de cuidado e zelo necessárias e recomendações, inclusive, da vigilância sanitária, e que, no momento, nós não iremos disponibilizar. No momento, iremos fornecer apenas a água de reuso para a indústria, tá? Conseguimos a licença prévia de implantação, tá, da nossa EPAR aí, a nossa ETA de reuso junto à CETESB, e agora a gente está exatamente no momento, por conta da discussão dessa instrução técnica, que é um trabalho que a gente está desenhando em conjunto com a CETESB aqui, nossa regional de Jundiaí, junto com a CETESB de São Paulo, para criar esse modelo e essa autorização para a água de reuso. E o interesse é disponibilizar para os processos industriais. Existem alguns processos que é claro que alguns clientes, né, eles vão necessitar ali, talvez, da entrega dessa água, uma redução ali da condutividade, tá? E para nós isso é uma dificuldade. Então, muito possivelmente, as empresas terão que ter ali, por conta até do sal dissolvido, a instalação ali de abrandadores, né, nos seus tratamentos, né, preliminar, né, para poder utilizar a nossa água de reuso. É uma discussão, tá? Mas fora isso, a nossa água... Pode passar para o próximo slide, Flávio. Não sei se que já tem os parâmetros. Olha aí os parâmetros, tá? Esse é o primeiro teste, depois a gente tem até a foto aí do efluente final tratado, que vai para o corpo hídrico, em comparação com o efluente aí já da água de reuso. Ela se demonstrou muito favorável. Então, a água que a gente vai fornecer, praticamente, a gente consegue entregar com parâmetros muito parecidos, como se fosse uma captação de água bruta de um poço subterrâneo, por exemplo, tá? E aí eu faço um gancho também, que é um dos estudos que nós estamos trabalhando em paralelo aí com a equipe de planejamento do SAI. O Roberto Polga está à frente desse estudo e nos ajudando aí com a formulação de toda essa questão aí de conseguir operacionalizar essa venda aí da água de reuso. São os maiores consumidores de água subterrânea em Indaiatuba. Nós temos, por exemplo, a Toyota. A Toyota é um forte potencial de compra dessa nossa água, tá? Então, se o SAI conseguir ter ali, pelo menos, alguns clientes, né, que a gente chama ali de adesão de empresas âncoras, todo o projeto ele já é viável, tá? Pode ir para o próximo slide, Flávio. Ali eu coloquei alguns benefícios ambientais, né? A gente não pode falar aí dos ganhos ambientais, ainda mais hoje, que é no Dia Mundial aí do Meio Ambiente. Então, ele vem, né, falando de forma muito, assim, abrangente, desde a conscientização, de você usar uma água de uma finalidade que não é tão nobre para esses usos que não requerem uma finalidade nobre, a gente ampliar a disponibilidade da água potável para a população, tá? Para o uso aí de abastecimento público. Fora isso, a gente tem uma diminuição na captação de água superficial dos mananciais.
Então, isso também é um outro ganho ambiental, fora todas as questões de ganhos com a parte econômica também das empresas. Pode ir para o próximo slide. Coloquei também aí a questão de alguns ganhos das empresas, tá? Por quê? Uma empresa, quando ela procura a implantação ali de uma planta dentro do município, ela vai fazer ali um estudo, né? OPEX, CAPEX, primeira coisa que ela pergunta, né? Eu acho que todo município convive com isso diariamente. Ah, mas o município tem água para fornecer? É a primeira pergunta, né? Então, hoje o SAI, nós temos condições de oferecer tanto o abastecimento público, porque nós já investimos nisso aí para os próximos 50 anos aí, né? 50 anos, a gente está até 2050 aí com o plano de ampliação dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, onde os investimentos a gente consegue atender as futuras plantas de instalação. Então, teremos água, sim, tanto para as indústrias como para a população, como podemos hoje oferecer, sim, a água de reuso no custo muito atraente, né? Então, acho que isso, que eu acho que a curiosidade de vocês aí, de querer saber qual que é o custo que nós chegamos também para a venda dessa água de reuso. Pode ir para o próximo slide. Aqui é o que eu falei no começo, tá? Os protocolos aí da licença da CETESB, né? A nossa licença prévia com o parecer técnico, tá? E ali o protocolo da outorga junto ao DAE de água de reuso, que também é um tema muito novo, né? Pode passar para o próximo. Então, aí o valor, tá? O que é esse valor? Nós chegamos nesse valor e definimos, tivemos pelo menos umas 3 reuniões com a agência reguladora, a Ares PCJ, um abraço aí para o Dalton, para todos os colegas técnicos, que nos receberam com muito otimismo, apoiaram o nosso projeto desde o início, e nós construímos esse valor em conjunto. Esse valor não foi um valor que o SAI de Indaiatuba chegou impondo, né? E chegou com esses números prontos. Não, nós fomos construindo isso ao longo de algumas discussões do ano passado, tá? E como que ele foi calculado esse valor? Nós não estamos repassando para a população a implantação dessa nossa estação produtora de água de reuso, a execução dela, tá? Então, todos os investimentos de implantação da piloto, que é de 10 litros por segundo, que é o que eu tenho hoje, não foram repassados para a população, porque foi um investimento já realizado pelo SAI com ampliação da estação, tá? Então, ela já previa ali na ampliação da estação, então esse custo não foi repassado. Que custo foi repassado? Realmente ali é o custo operacional, o funcionário que a gente vai ter que estar disponibilizando, produto químico ali que vai ter que ser agregado nessa água, a questão do filtro, também as trocas da membrana, que de tempo em tempo a gente tem que fazer a troca e a manutenção dessa membrana, e nós chegamos nesse valor do metro cúbico de 1,87 para o metro cúbico. É uma faixa linear, eu não tenho escalonamento, por exemplo, de 0 a 5 é um valor, de 0 a 10 é outro, de 10 a 20 é outro, não, é um valor fixo, um valor muito atraente, tá? Que se você verificar o nosso custo na nossa tabela aí, de água potável para a indústria, ele é 70% mais barato para comprar, tá? E nós colocamos, sim, o custo aí, hoje nós cobramos 90% do esgoto em cima da tarifa da água, nós mantivemos isso também para água de reuso, porque no final do processo, a indústria ali, o cliente que vai comprar essa água, ela vai fazer um descarte, né, desse volume, quer queira ou não, na nossa rede de esgoto também, tá? Então, hoje ficou um custo muito acessível, nós fornecemos, inclusive, o caminhão aí para estar disponibilizando, né? A pessoa vai ligar para o SAI, vai comprar essa água, a gente vai entregar para ela com a emissão da conta, né, diferenciada aí da água de reuso, tá? Eu estou muito animada, né? Por mim, eu gostaria de começar a vender hoje, mas a gente ainda tem todo um trabalho a ser feito, né? Tanto da parte aí da obtenção da outorga, efetivamente, e da licença de instalação, para poder fornecer essa água, a adesão e a vontade de comprar. Nós estamos trabalhando com um protocolo de intenção com cada indústria, a gente vai assinar um protocolo de intenção, onde ela vai falar assim para a gente, olha, realmente eu tenho interesse sim de comprar essa água do SAI, tá?
que é para a gente ter ideia para a implantação da próxima fase, que realmente é o sistema como completo, tá? Mas já estará disponível para compra através de caminhão-pipa. O site está licitando os caminhões, então vai ser um caminhão diferenciado, pintado de cor-de-rosa também, né? Já temos a tarifa, enfim. E o que vai demandar desse fornecimento? Realmente concluir essa fase agora de obrigatoriedade legal, tá? Concomitante com isso, também a estabilização do efluente da ET. Por quê? Para que a gente tenha uma boa qualidade desse efluente aí da nossa estação, depende do meu tratamento, tá? Propiciar um efluente com condições de tratamento para água de reuso, ele não pode ter arraste, né? Então, eu tenho que estar com a estação também muito mais equilibrada. Hoje, oficialmente, eu estou com um mês dela tratando oficialmente, né? Então, com certeza, uma data aí provável, eu acredito que seja aí o último trimestre aí do ano. Se a gente conseguir antes, até para ajudar no fornecimento dessa água, por conta aí da crise hídrica, que a gente vai sofrer um pouquinho também esse ano, o que a gente conseguir antecipar de processo, a gente está correndo, tá? Mas para não passar uma data assim, vamos dizer assim, muito otimista, né? Eu acredito que seria no último trimestre aí desse ano. E é isso, né? Eu gostaria de agradecer e também, né, de colocar, né, de informar para todo mundo que hoje é um dia muito especial para o SAI de Indaiatuba, além de ser o dia 5 de junho, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O SAI, esse ano, está completando 50 anos, né? O SAI está completando 50 anos. E hoje, né, como por conta da pandemia, nós não pudemos fazer uma inauguração da estação de tratamento de esgoto, então hoje o prefeito, ele anunciou, né, a entrega para a população, gravou um vídeo muito bacana, entregando essa obra para a população, que é mais uma conquista do município aí para Indaiatuba, tá? Me coloco à disposição, muito obrigada, Flávio, e é isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, Vanessa. Uma ação bastante inovadora aí frente aos modelos existentes, né? O SAI de Indaiatuba sempre na vanguarda das boas ações em nossa bacia, né? Vocês estão de parabéns. Gostaria também de agradecer a presença dos participantes, né? Hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, existem diversas ações ocorrendo no país, inúmeros eventos, e nós estamos aí com aproximadamente 70 pessoas participando da nossa webinar. Muito obrigado. E agora, dando continuidade na nossa programação, eu gostaria de passar a palavra para o Jorge Antônio Mercante, que é o coordenador da Câmara Técnica de Uso e Conservação de Água na Indústria, dos comitês PCJ. O senhor Jorge Mercante é engenheiro químico com curso de especialização em gestão ambiental. Ele ingressou na Petrobras em 1978, onde atuou como engenheiro de utilidades e consultor de meio ambiente até a sua aposentadoria em 2014. Atualmente, ele é colaborador do Departamento de Meio Ambiente do CIESP Campinas, membro do Comitê Federal das Bacias PCJ e coordenador da CT Indústria, e representante do CIESP Campinas no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Olá, tudo bom, Jorge? Boa tarde a todos, tudo bem? Os meus agradecimentos ao consórcio pelo convite, ao Francisco Laoz, através do qual eu cumprimento toda a equipe do consórcio, que tem um bom relacionamento com o consórcio. Já fizemos muita coisa boa junto aí, né, Francisco? Eu vou apresentar por aqui, então, para facilitar a apresentação. Então, a indústria, ela pensa no reuso como alternativa de suprimento hídrico. Ela não pensa como produção, tá? Problema de balanço de massa, tá? Então, a gente tem que pensar em balanço hídrico, vai ter que pensar em custo e também em qualidade, tá? Vamos lá. Então, a gente vai discutir, na verdade, quais são os critérios que a indústria usa para selecionar projetos para o uso da água, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, né? Em qual situação o reuso é a única alternativa de suprimento hídrico? É uma situação que não tem outra saída. É lá no espaço, né? Lá não tem como levar um aqueduto para lá, o caminhão-pipa para lá. Por outro lado, o consumo é muito baixo e tem a energia o tempo todo, né?
Você tem energia suficiente lá. É lógico que a tecnologia é cara, é um sistema super sofisticado, mas não tem outra saída. Agora, será que numa ilha, uma ilha deserta, pequena, que o lençol, o aquífero seja salino, né? Não tem nem como usar esse aquífero aí, vai fazer o reuso também? Será que vale a pena? Vamos ver, às vezes você pode usar uma outra tecnologia, que é o gerador eólico, onde você produz 10 mil litros por dia, resfriando o ar, sabe? Talvez esse equipamento seja mais viável do que fazer um reuso numa ilha com poucos habitantes. Tá? Agora aqui a gente vai dar uma olhada em risco tolerável. Por quê? O raciocínio do risco é o mesmo que a gente usa para a demanda hídrica otimizada. Vou pegar um exemplo, o raio, né? Tem um risco natural aqui. Quando eu interrompo a minha atividade e me recolho num local seguro, eu tenho um custo, eu deixo de produzir. Tem indústria que tem procedimento para, quando perceber, né, através de field mills, de detetores de descarga atmosférica, tirar o pessoal da área. E tem um custo que interrompe parte da produção, e por aí vai. Por que eu falei isso aqui? Porque o risco tolerável é algo que a gente tem que perseguir, considerando o quê? O custo, a legislação, a tecnologia disponível e assim por diante. E quando eu vou para demanda hídrica, é a mesma coisa. O comportamento é o primeiro item, né? Fechar a torneira, né? Mas por aí, procedimento, muda o procedimento. Ou seja, vai aumentando o custo. Chega uma hora que é assintótico, não existe risco zero, não existe efluente zero, não existe lixo zero. Isso é termodinâmica, tá? Quanto mais eu vou chegando nessa curva aqui, o custo fica tão alto que às vezes talvez fique inviável. Nem hoje, vocês aí que estão fazendo reuso, né? Estão aqui, ó. Então, talvez esteja nesse ponto aqui, ó, tecnologia de ponta já, né, novos equipamentos por aqui. Agora, esse custo aí, se não tem outras alternativas que competem em termos de custo. A gente vai ver aqui agora. Então, a demanda hídrica otimizada, ela é determinada por quê? Pela disponibilidade hídrica, qualidade dos mananciais, custo, legislação, normas, comparação com outras alternativas de suprimento e a tecnologia disponível. Para perceber, ó, que isso aqui vocês têm já, quer dizer, as empresas de saneamento, sinceramente, ó, eu confio na água de vocês, eu não tenho preconceito, não. Eu, como técnico, acho que a indústria também sabe que tem boa qualidade a água de vocês, sem dúvida. Aliás, certos preconceitos têm que cair, até porque não é justo com água de reuso, que não vejo nenhum problema de usar essa água, tá? Agora, a gente tem que pensar no tripé da sustentabilidade. Não adianta, se eventualmente é muito bom se o custo é inviável. Ou então também tem a questão social, que não é bom para a sociedade. Tem que pensar nesse tripé sempre, em todas as nossas alternativas. Agora, o que eu vou fazer aqui? É uma pequena simulação, muito simplória, simplificada, de balanço hídrico, só considerando a quantidade, não a qualidade. Tá? Eu tenho 2 rios aqui. Ó. Esse aqui é um rio bom, tem água suficiente, qualidade boa. Aqui um rio um pouquinho inferior, está com menos disponibilidade hídrica e também com qualidade inferior. Essa indústria faz a transposição de bacia. Ela pega 100 litros desse rio aqui, evapora 30, perde 30 aqui e lança 70. Essa capta 200, lança 150 e evapora ou perde 50, ou incorpora no produto. Aqui tem uma ET que produz 20 litros por segundo e aqui uma outra que produz 20. Lança nesse rio e nesse. Bom, vamos para o primeiro arranjo. Se essa ET aqui fornecer água para essa indústria, qual é o balanço aqui? É zero. Por quê? Ela deixa de lançar 20 e essa aqui deixa de captar 80. Quer dizer, não mexe no balanço. Nesse caso aqui, o reuso vai ser interessante se o custo for bom, porque o reuso sempre tem uma vantagem, né? O reuso tem uma vantagem muito grande do ponto de vista ambiental, não necessariamente ideológico, ambiental. Por quê? Porque você economiza produto químico, bombeio, energia, manutenção. Quer dizer, existe sempre um ganho quando você faz o reuso nesse sentido, ambiental. Não necessariamente hídrico, né, hidrológico. Aqui realmente é indiferente. Então, esse arranjo é possível, desde que realmente essa indústria compense financeiramente adquirir essa água. Um outro arranjo possível é enviar dessa ET para essa indústria. Opa, aí é legal. Por quê? Eu deixo lançar 20 aqui, eu tenho um déficit aqui de 20, mas esse rio aqui tem água suficiente. E a indústria continua captando 100, lançando 70 aqui. E essa daqui não, ó. Ela deixa de captar 200 e lança 150. Ou seja, eu tenho um ganho de 20 litros por segundo aqui. Do ponto de vista quantitativo, esse balanço é muito bom.
Quer dizer, esse aqui é o que interessa às vezes, que a gente persegue, que na verdade não é produzir água, é aumentar a disponibilidade hídrica. É isso que a gente procura, porque a água não se produz, a água se armazena ou se reutiliza, tá? Bom, finalmente um arranjo que não é muito bom, né? Aliás, é péssimo. É pegar essa água dessa ET e mandar para essa indústria. Por quê? Eu vou deixar de lançar 20 aqui para dar um déficit de 20 aqui. E o lançamento aqui é o mesmo, ó. Continuo pegando lá os 80 lá. Aqui diferença é verdade, eu deixo, melhor, era 100, né? Eu deixo de pegar 20. Eu tenho um ganho de 20 nesse rio aqui, que não tem necessidade de ter mais água, e perco 20 nesse. Esse tipo de arranjo aqui é prejudicial se considerar apenas a produção. Finalmente, esse também que é neutro. Se eu mandar dessa ET para essa indústria, ó, 20 a menos, 200, né? E lanço 20 a menos. Então, está neutro. Isso aqui também depende de custo só. Agora, vamos ver qualidade, que aí a coisa complica. Quando a gente fala em captação, né, todo mundo, capta 500, capta 100. Bom, se olhar nessas três indústrias, uma capta 500, outra 100, outra 50, é óbvio que essa aqui parece que é a mais impactante, né? Primeira, olhando assim, de bate pronto, capta 500. Acontece que essa aqui, ela evapora 20, da sua torre de resfriamento, e devolve 480, ou seja, o déficit aqui é 20 para esse rio. Essa aqui pega 100 e evapora 80. E devolve 20 para o rio. Opa, aqui o déficit é 80. Essa aqui é mais impactante agora. Essa aqui é neutra, ó. Ela pega 50, não tem evaporação, ela joga 50 de volta para o rio. Então agora o B é pior que o A, pior que o C. Mas quando a gente coloca a qualidade mesmo do efluente, aí a coisa muda de figura. A indústria A, ela tem um tratamento parcial, quer dizer, ela lança 480, mas precisa de mais ainda 30 metros por hora para diluir o efluente, para reduzir na carga que o rio estava. Ou seja, a sua pegada hídrica, na verdade, é de 50, não é mais de 20. Tá? A B, ela pega 100, evapora 80, devolve 20, só que é tratamento total do efluente, ou seja, a sua demanda hídrica é de 80. É maior que essa ainda. Finalmente, a C, apesar dela lançar tudo que capta, ela não trata. A demanda hídrica dela é 200, que é justamente para diluir. Ou seja, a qualidade do efluente é importante para dizer qual a pegada hídrica de uma indústria e o balanço hídrico. Tá? Tem que ser feito olhando a qualidade, a quantidade e a qualidade. Bom, a redução de uso de água na indústria, ela já é feita há muito tempo. Primeira coisa, programação de redução de perdas. Né? Foi feito balanços hídricos tal, e a indústria reduziu as suas perdas através de mudança operacional, de manutenção de válvulas, vários programas que levaram à redução de perdas. Depois, o reuso de correntes hídricas segregadas no próprio processo produtivo. Quer dizer, tem que segregar a corrente. Aqui, ó, vou fazer um pequeno parênteses. Vamos comparar com o resíduo. Pronto, é muito boa essa comparação. Se nós pegarmos as nossas latinhas de alumínio, papel, colocarmos tudo no caminhão e levar para o lixão, provavelmente vai inviabilizar a reutilização, a reciclagem de latinha, tá? Vai ficar complicado. O cara vai ficar o dia todo para pegar uma latinha aqui, outra ali, e ainda se submeter a um ambiente insalubre, que socialmente também não é bom. Agora, quando a gente segrega, o que acontece? Aí viabiliza a reutilização ou a reciclagem. Aqui diz uma coisa, no processo industrial, o ideal sempre é segregar as correntes, porque fica mais fácil a sua reutilização. Às vezes nem precisa tratar, dá direto a qualidade daquela corrente para tratar uma outra. Tá? Uma outra saída, que às vezes nem sempre é viável, depende do clima, é instalar air coolers, quer dizer, resfriador a ar, né, para reduzir a perda na torre, porque o grande problema da indústria é perda na torre. Aquela água sai ali, gente, vai embora e até logo, não volta para a bacia. Realmente, e tem mais, hein? Nem adianta perguntar se dá para recuperar, é termodinâmico. Depois que a água saiu da torre, não tem nenhum processo termodinamicamente capaz de recuperar essa água. Aí é a lei da termodinâmica, nem adianta tentar, porque não funciona mesmo. E a tecnologia PINT é para reduzir a água evaporada nas torres, que eu vi mais adiante aí. Quais são os aspectos positivos na redução do uso de água? Primeiro, redução de produtos químicos, é óbvio. Né? Redução de consumo de energia na captação, adução, né? Tratamento e distribuição. O reuso propicia isso. Realmente, quando eu faço reuso, tem uma sinergia aí, né? Não vou tratar duas vezes, né? Que é o lado bom do reuso, é o lado ambiental.
Agora, quais são os impactos, né, decorrentes da redução do uso da água? O aumento da concentração das correntes hídricas enviadas para a ETDI e ETS. Pode ser positivo, porque às vezes a minha ETDI ou ETS está subdimensionada, se eu aumento a carga, melhora o tratamento. Mas se ela está ali já no gargalo, vai ter problema, né? Aqui é o grande vilão. Ó. Esse aqui é o nosso problema que a gente sentiu muito na crise de 2014. Por quê? No nível baixo dos rios, houve menor diluição. E o cloreto realmente é um problema. O cloreto é o maior problema que a gente tem na água hoje. Por incrível que pareça, né? Porque quando concentra, tem o caso de Campinas. 1 milhão de habitantes, no mínimo 5 gramas de cloreto de sódio por dia. Nós excretamos 5 toneladas de cloreto de sódio todo dia na água de Campinas. Quando tem água no rio, dilui, a água não fica salina, mas vai naquela situação que nós tivemos lá. Por isso que a indústria entende que reuso não é garantia para estresse, não é garantia para crise hídrica. Reuso é uma alternativa permanente. Se uma pessoa só na crise, a indústria não vai partir para essa linha, não, porque não vai ter água suficiente ou sequer diluição para lançar esse sal para o rio, tá? Bom, a redução dos... Como eu falei para vocês, se baixa, eu contei bastante. Ô, Chicão, me permite agora, eu não conheço Israel, não, eu conheço o que vocês falaram aí, vocês estiveram lá. Israel pega a água aqui do mar, desaliniza, né? Aqui é um reservatório inesgotável, de bifida inesgotável, e é uma tripinha, né? Então é próximo, eles fazem uso na área aqui urbana e depois reusa na agricultura. Então, quer dizer, a geografia, o clima, tudo favorece que Israel use água desalinizada, tá? Aqui é uma matriz muito grosseira, mas dá uma ordem de grandeza. Quando eu falo de educação ambiental, é justamente que os programas de educação ambiental levam ao menor uso mais racional. Tá? Então, é um programa muito, muito barato, muito custo baixo, que dá um grande ganho na redução do uso da água. O reuso de águas residuais, segregada, barragem, gente. Se pegarem o custo do metro cúbico reservado, ele é baixo perto de outros custos. Acontece que tem impacto ambiental alto, tem questão aí somente impacto social, então é um assunto muito polêmico, complexo, mas o custo, pegue o custo, já peguei, o custo do método regularizado é competitivo, até mais em relação em águas pluviais, por quê? Aqui na água pluvial, vou passar para frente um pouco, olha só aqui em Campinas, chove em média 1.380 mil por ano, só que um detalhe, chove quase tudo em janeiro, a março, de outubro a dezembro, em Londres chove 300 alguma coisa, meninos, só que o ano inteiro chove. É diferente, sabe? Aqui no interior de São Paulo, que é mais sazonal o regime geométrico, realmente a água de chuva é complicado. Isso é complicado. Não tem um bom retorno. Olha só, vamos falar aqui quem concorre com o reuso, né? Já falamos disso daqui. Eu quero falar agora aqui onde eu acho que é o maior concorrente, tá? Esse aqui, ó. Redução do uso consultivo ou modificação do processo produtivo. Isso aqui, pelo que eu já vi de custos disso aí, é muito mais, às vezes, competitivo do que um reuso de uma ET muito distante. Tá? Pega uma indústria petroquímica. O que ela faz? Ela normalmente, aqui a carga, que seria a matéria-prima, primeiramente, ela troca calor com o produto saindo quente aqui da fracionadora e depois passa para um forno para ir destilar. E o calor residual que tem, que ainda que não dá para mandar para o tanque, está muito quente, troca calor com água de esfriamento. E aí essa água vai, evapora, é o processo evaporativo e volta. Quando melhora essa troca térmica aqui, quer dizer, permutadores mais bem dimensionados, maiores, até um problema talvez difícil de implantar seria espaço, layout, porque a indústria mais antiga, às vezes o espaço não é suficiente. Tecnologia PINT é um programa de computador, não é nada do outro mundo, é um programa que te recalcula essa bateria para reduzir a carga térmica para cá. Com isso, evaporar menos. Olha só os ganhos. Evapora menos, quer dizer, tem mais água no rio, a água aqui ir embora da bacia não vai mais, então, por cima, consome menos combustível no forno. Ou seja, vou ter menor emissão atmosférica. Esse aqui é, talvez, o maior concorrente de um reuso. Eu não tenho dúvida. Tá? Uma indústria grande, petroquímica. Olha só, estão falando assim, de um tipo especial de indústria de grande porte. Tá?
Bom, esse pleito está aqui. Vou passar rápido nisso. Recuperação de massas ciliares e plantio de árvores é um programa fantástico. Você ganha carbono, fixa carbono, favorece a flora e a fauna, tudo tem de bom. Só que um pequeno detalhe que dificulta a gente partir para isso. A métrica, como quantifico aí? Quanto que cada metro quadrado, sei lá, hectare de mata ciliar ou de plantio fora de APP vai recuperar de água? Eu acho que esse é um programa permanente, mas não é aquele que você consegue comparar. Eu acho que o custo não é alto, mas o problema é a métrica. Água subterrânea, vocês sabem que a região nossa é pobre, e vamos falar sobre isso, realmente não dá para contar com isso. Recarga de aquífero também não é comum aqui no Brasil. Esse daqui, ó, a água do mar, se for fazer aqui para Campinas, o mais caro vai ser subir a serra, o bombeio, sabe? É muito mais caro que salinizar. Então, para a gente é inviável, tá? E a condensação de vapor d'água da atmosfera é só para alguma ilha deserta, não é o caso aqui. Já falamos sobre isso também, né? Eu vou pular isso aqui também. Agora sim, ó, resumindo o que a gente conversou aqui, para a gente fechar realmente no estudo que vai ser feito. É mandatório fazer o balanço da bacia hidrográfica. Senão não adianta, senão é se enganar. Disponibilidade hídrica também. Tem que saber se tem ou não. Se tem, num lugar que tem água sobrando, não tem nenhuma perspectiva de estresse, eu vou fazer reuso, cara. Não faz sentido. Até, às vezes nem tem ganho na parte hídrica, realmente, na disponibilidade hídrica. A qualidade do manancial, obviamente, aí o reuso começa a ficar interessante. Quando você tem um manancial que está mais complicado, você introduz uma ET, tratando a água, aí sim você pode demonstrar que não é só aquele balanço que eu fiz no começo, quantitativo. O balanço qualitativo pode viabilizar a água de reuso. Ele tem que fazer esse balanço também, que é muito importante. Se eu ficar naquele primeiro lá, daqui a pouquinho quase nenhum arranjo vai dar resultado, né? Esse aqui sim é mandatório também. Em comparação com outro alternativo de suprimento, a indústria não pode, simplesmente porque a água de reuso é moda, ela partir para reuso se tem outras alternativas também ambientais muito boas, que o custo é menor. Tá? Para fechar, vamos já, né, Flávio? 2 minutinhos a gente fecha aqui, para tempo para discutir. Então, a gente fez esse termo de referência, aí, elaborou com ajuda muito grande lá do pessoal do Banco Mundial, da Estela, do Iraúna, né? Estela Goldstein, Iraúna Bonilha, nos ajudaram muito. Foi feito um termo de referência para a gente contratar um piloto, né? Para quê? Para ver a viabilidade de usar água de efluentes domésticos tratados na indústria, na CPCJ. É lógico que tem potencial. Eu acho que tem potencial muito grande. Apesar de tudo que eu falei aqui, gente, não penso que eu sou otimista. Eu acho que a gente vai chegar em resultados muito bons que vai viabilizar o reuso. Apenas a gente não pode deixar de olhar esses senões para não partir para um projeto que não é viável, né? Então, não seja de interesse da indústria. Aqui há uma coisa que eu preciso te falar. Atualmente, ó, ele voltou para a GPCJ e agora estão olhando assim aspectos contratuais e também os recursos financeiros. Foi feita uma nova revisão que nós vamos, talvez, em última reunião, aprovar no dia 12 de agosto, esse termo de referência, para então ele ir para a praça ser contratado o estudo. O estudo, ó, ele vai caracterizar aspectos técnicos, sanitários, regulatórios, toda essa questão aí. Vai pegar os dados das ETs existentes, ampliações futuras, dados das indústrias existentes, ampliações futuras, inclusive, talvez, o maior assim, potencial do reuso é para futuras plantas ou ampliações. Por quê? Hoje, as indústrias têm um sistema de tratamento, já está lá amortizado, captação, bomba, ela já tem um sistema que tem um custo baixo. Agora, se for implantar uma indústria hoje, ou ampliar uma captação, uma ETA, ó, eu vou chutar aqui, é um chute, eu acho que o reuso deve ser muito mais interessante, não tenho dúvida. Eu acho que as próximas indústrias que vierem aqui para a região provavelmente vão consumir água de reuso. Caracterizar o potencial geral atual para o reuso nas regiões da Bacia PCJ até 2035. Bom, é isso que eu tenho que falar, sabe? O arranjo logístico, também acho que vamos falar sobre isso, sim. Por que arranjo logístico? Você pegar água lá de Capivari, eu conheço lá, hein? Muito boa aquela água. Olha, a estação da Sanasa, também conheço o Indaiatuba. Indaiatuba, então, tem uma condição de logística fantástica. Talvez é um dos locais mais viáveis para fazer uma água para a indústria, porque está tudo pertinho ali, as indústrias, a ET, é fantástico lá. Acho que o da Sanasa está um pouco distante.
da indústria. Talvez tenhamos que levar a indústria para lá, criar um polo industrial próximo ao Capivari. Ou então fazer o reuso na água potável, que eu acho também é bastante viável. Mas trazer lá da Capivari aqui para Paulínia, não sei, faço o projeto. Se o custo for interessante, mas vai ter desapropriação, tubulação é cara. Né? E, finalmente, é propor modelo de negócio. Tem que ver a viabilidade econômica, jurídica e técnica. Tá? Aí, ó, as maiores ETs aqui da região, a Sabesp Paulínia, essa NASA aqui, a Inhumas, lá o Capivari, Piracicaba também tem, né? Depois as indústrias maiores lá, Raiz em Piracicaba, hoje papéis, aqui em Paulínia e Cosmópolis, Terreplan, Rodia, Ambev, Jaguariúna. Bom, vocês vejam bem, não estão perto hoje, se estão perto as indústrias das ETs, tá? Talvez aqui, a Americana tem alguma coisa, aqui, provavelmente, em umas, ou aí a ET Barão Geraldo, não sei, está bem perto do Polo Industrial de Paulínia. Finalizando, né? Será verificado nas prefeituras aquela questão do planejamento, sabe, do plano diretor. A gente tem que incentivar que os planos diretores coloquem os polos industriais próximos às ETs existentes. Isso aí vai ajudar muito nessa viabilidade. E vai ganhar todo mundo, não é só o saneamento. Também a indústria vai ter uma água de boa qualidade, né? A qualidade de gente é muito boa, a água de reuso, próximo a ela, tá? Ultra transparência. Uma pergunta, né? Vocês vejam, já tem o Aquapolo, é fantástico também, muito bom. Por que ainda não consegue, nem na crise, conseguir operar a sua plena capacidade? Tá? As indústrias já fizeram reuso interno já fizeram, todas elas praticamente estão num estágio muito avançado de reuso externo. Tá? E a gente da indústria, qual fica a mensagem para o pessoal que produz água de reuso, né? Tem que ter garantia de fornecimento, inclusive nas situações de estresse hídrico extremo. Como vai ser esse balanço aí, realmente, como aconteceu em 2014? Vai ter água suficiente para dar para a indústria? E segurança jurídica nos contratos. Gente, eu tinha para falar isso, fico à disposição aí da pessoa. Muito obrigado, Jorge Mercante. Excelente apresentação. Também trouxe bastante conteúdo. Essa colocação da preocupação com relação ao balanço hídrico, que é extremamente importante aqui para a nossa bacia, uma região crítica, né, no abastecimento de água. Muito obrigado, viu, Jorge? E, dando sequência aqui ao nosso webinar, nós vamos iniciar com a sessão das perguntas. Eu vou direcionar aqui uma pergunta, então, para a participante Renata, da Sanasa Campinas. Então, Renata, na realidade eu vou passar já para você duas perguntas, que o pessoal mandou bastante pergunta aqui, eu procurei, com o apoio aqui da equipe técnica, selecionar as mais pertinentes, e muitas acabam até se repetindo, né? Então, uma pergunta é da Camila Mello, que ela é lá da Agência Nacional de Águas, da ANA, ela está assistindo lá de Brasília, e ela está perguntando assim, Renata, quais das ETEs, Boa Vista, Sousas, Pissarrão e Santa Mônica possuem efluentes com qualidade próximo da água de reuso? Ela está perguntando isso porque ela diz que essas ETEs participaram do programa de despoluição de bacias hidrográficas da ANA, e eles estão agora com o GT de reuso, estudando como eles podem contribuir com o tema. E também gostaria que você colocasse sobre debate, Renata, a resposta da pergunta da Sabrina, que ela pergunta como que vocês têm lidado com a questão legislativa relacionada à água de reuso. Vou tentar responder tudo junto aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Renata. Muito obrigado. Então, a questão legislativa seria a questão de qualidade. A gente pode utilizar a água para usos urbanos, a legislação permite isso, para aqueles usos que eu coloquei na minha apresentação. Fora isso, seria se tivesse o interesse da indústria. Aí a gente teria que atender as características acordadas e contratadas pela indústria. Tá? Então, a gente tem conseguido atender aí a legislação, o padrão de qualidade, e a gente tem vendido essa água para alguns clientes. Com a questão da outorga, ainda não está totalmente definido, mas a gente tem autorização para vender essa água. Não é muito que a gente vende hoje,
mas a gente consegue vender, mesmo porque a gente já entrou com o processo e a CETESB tem conhecimento, o pessoal tem conhecimento que a gente tem essa venda de água para usos urbanos. Para a indústria, a gente não tem nenhum cliente. Com relação à pergunta da Camila, se as nossas ETs, quais estariam mais próximas aí da água de reuso? Eu vou comparar, então, o efluente dessas ETs com a característica, o padrão para reuso urbano, né? A ET Pissarrão talvez enquadre bem, enquadre, e a ET Boa Vista com certeza vai enquadrar, até com uso, com a classe mais restrita aí de uso. As outras ETs, a gente poderia direcionar aí para algum cliente especial e poderíamos fazer uma adequação. A água existe, tudo é possível. Em termos de qualidade, hoje, dessas ETs, as melhores, Pissarrão e Boa Vista. Ok? Ok. Muito obrigado, viu, Renata? Eu vou direcionar agora uma pergunta para nossa próxima participante, a Vanessa Kiel, lá do site de Indaiatuba. Vanessa, o pessoal lá da ANA está participando aqui do nosso webinar, bastante gente acompanhando. Aí eles também estão fazendo uma pergunta relacionada à questão da ETE de vocês, se ela também foi uma ETE beneficiada pelo PRODES, lá da ANA. Se você puder comentar um pouco sobre isso, como foi esse processo, essa ação. E também tem uma pergunta bastante interessante, Vanessa, do Iraúna Bonilha, que ele faz parte do Banco Mundial, ele está acompanhando também o nosso webinar, e ele está perguntando assim, Vanessa, para qual instituição internacional vocês pediram empréstimos para implantar o sistema de distribuição de água de reuso? O custo da água de reuso, quando houver entrega porta a porta, será o mesmo? É a pergunta dele. Se você puder nos responder, eu agradeço, Vanessa. Tá certo. Eu vou responder primeiro para a Camila, né? Camila, sim, né? Nós temos o recurso do PRODES, é um contrato assinado em 2015, no valor de 18 milhões, que hoje já está corrigido na conta, né? E agora que a gente começou um processo, né? O nosso contato lá é o Paulo Henrique Monteiro Darós, tá? Nós estamos mandando as primeiras análises para ele, para poder receber o primeiro valor, né, de aporte desse recurso do PRODES, tá? Mas sim, nós temos um recurso do PRODES para ampliação dessa ET. Esse recurso, ele foi somente para a estação de tratamento de esgoto, tá? Não incluía o módulo de reuso. O módulo de reuso, digamos assim, ele é um plus, né, uma contrapartida do SAI mesmo, investimento próprio do SAI, tá bom? E respondendo o Iraúna, então, a nossa primeira experiência, nós já tivemos, né, indiretamente, financiamento com o Banco Mundial, através do governo do Estado, na época era o REAGUA, né, com várias ações, a gente tem um relacionamento muito bom. E o que aconteceu nos 2 últimos anos, né, acho que até um pouquinho antes, por conta de crise econômica, governo e tudo mais, as fontes de recursos para saneamento começaram a se limitarem em relação à disponibilidade orçamentária da própria União, né, aqui no Brasil. E sim, existe os fomentos dos bancos internacionais, tá? E nós tivemos a oportunidade de apresentar no ano passado um projeto. Então, ele foi submetido ao Ministério, né? E foi no Ministério do Planejamento, através do COFIEX, né? Que é o conselho lá que recebe as propostas para investimentos com garantia da União, no nosso caso é com garantia da União. E um dos primeiros critérios foi que o município tem um rating muito alto, né? Graças a Deus, com essa possibilidade de buscar esse recurso. E nós escolhemos o FONPLATA, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Rio Prata, né? Que tem, até marquei aqui, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Nós escolhemos o FONPLATA, os juros dele é muito interessante também, tá? Ele é muito competitivo com o Banco Mundial, enfim, com a CAPES, né? E por uma questão dele atender de forma, vamos dizer assim, mais próxima com os municípios, né? Ele é um banco que permite o financiamento com os municípios, porque se eu não me engano agora, não sei se isso mudou, depois você me procura, tá? Porque a gente tem outros investimentos lá no site.
mas o Banco Mundial não estava firmando contratos com municípios, apenas com o governo do estado ou o governo do estado como avalista, né? E o Fomplata já permite isso, né, diretamente com o município, tá? E foi isso. Os investimentos, a tarifa da água de reuso, ela para esse módulo piloto, tá? Quando a gente for implantar os investimentos da próxima fase, isso vai ser tudo discutido com a área PCJ, tá? Dependendo desse financiamento que vier do próprio Fomplata, a forma que a gente vai estar pagando isso daí na amortização e juros e tudo mais, ele vai ter que ser repassado, sim, mas a gente quer fazer isso de uma forma assim, muito gradativa, né? Não é porque hoje a água é 70% mais barata comparado com a água potável, que amanhã vai ser o mesmo preço, ou que a gente vai deixar de dar esse incentivo para a indústria. Pelo contrário, né? Se depender de nós, a gente quer manter esse preço atrativo, sim, para a gente poder aumentar, inclusive, a escala de fornecimento. Tá bom? Super obrigado, Vanessa. Imagina, por nada. Muito obrigado, viu, Vanessa, pelas respostas. Eu estou acompanhando aqui, nós temos algumas outras perguntas. Uma agora para o Jorge Mercante. O pessoal está perguntando para ele, na opinião dele, a instalação de uma ETE de reuso no polo petroquímico atrairia interesse das indústrias para a água de reuso? Qual que é o seu posicionamento nesse sentido, Jorge? Bom, vai ser uma opinião muito pessoal, que eu não estou mais lá, né? Mas eu acho o seguinte, ampliações, novos empreendimentos, com toda certeza. Agora, a situação atual depende do custo. É business, né? É negócio. Pode ser que, se tiver um custo atrativo, a indústria tenha adesão. Agora, nós temos que pensar, talvez, vamos ter que pensar aqui um duto daqui tem umas, né, até lá o polo petroquímico, lá de Paulínia, da Sabesp, não importa, então das estações mais próximas. Temos que pensar também em uso múltiplo, talvez se pensar também em água de serviço para shopping, para supermercado que tem aqui na rota, aqui, né, entre o polo petroquímico e as unidades de produção de água de reuso, talvez para irrigação, tem agricultura aqui perto. Eu acho que talvez viabilize. Não podemos ficar só pensando num duto que vai só para a indústria. E talvez essa é uma das formas que estamos pensando de viabilizar, de chegar realmente lá no final desse estudo e encontrar esse potencial cliente, tá? Talvez uma forma mista venha tornar mais viável, porque ali da Indaiatuba é fantástico lá, ela está, parabéns, eu gostei do trabalho de vocês. A Sanasa é um baita investimento maravilhoso, mas também fora de mão, né? Precisamos levar a indústria para lá, ou então ter um duto que traga para cá, não sei a que custo, ou fazer o reuso lá local. Então, eu acho que é isso. Para novas indústrias, eu não tenho dúvida, vai ser por reuso, ou ampliações futuras. Perfeito, Jorge. E já aproveitando uma próxima pergunta também a você, Jorge, da Paula Ivana Rendinger, que está acompanhando a gente, ela está perguntando assim: Jorge, essa questão da necessidade de confiabilidade de fornecimento para a indústria em períodos de crise não torna a água de reuso uma alternativa interessante, mesmo que com custos elevados, dado que o abastecimento humano e o tratamento de esgoto, consequentemente, é um uso prioritário? Isso é levado em consideração? É a pergunta da Paula Ivana. O problema não é o custo na hora do estresse, não. É o balanço hídrico. Não tem água no rio, vai ficar salgado o rio. O reuso não produz água, ele simplesmente desvia o fluxo. Se eu pego uma indústria que tem uso consultivo, acabou. Ela vai consumir e vai faltar água lá na frente. Vou dar um exemplo da minha casa. Eu peguei e fiz, na época do estresse, eu vi a minha água vem lá de Campinas, lá da Atibaia, da estação lá perto de Valinhos, né? Na hora que eu peguei a água da máquina de lavar e joguei nas plantas, ótimo, funcionou direitinho. O que aconteceu? Voltou água a partir de Barão Geraldo. Aquele balde d'água não foi para Barão Geraldo mais, tá? Desde que eu estou dizendo que eu estou fazendo vou dizer assim, a irrigação só porque tem água de reuso. Então não funciona assim, porque aquela que eu joguei no jardim, ela evaporou e parte percolou e vai chegar no rio sei lá quando. Então, no estresse hídrico, o problema não é custo, é balanço. A gente pode sentar aí, o Flávio um dia, se quiser, o Chicão, a gente senta e simula esse balanço. Eu cansei de fazer isso já.
não é solução para estresse. Reuso é solução permanente. Reuso é ganho ambiental. É um baita do negócio que estamos desenvolvendo. Não vamos pensar que é uma alternativa para a crise, porque não é. Podemos sentar, quando vocês quiserem, quantas horas, que a gente vai provar o contrário. Não é custo, não. Obrigado, Jorge, pelas colocações. Realmente, né, o balanço hídrico ele é extremamente importante, né? Tem que ser realmente amplamente debatido. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal, para a Renata. A pergunta é do Guilherme Dognani. Aí ele diz assim: Renata, trabalho com membranas de filtração e gostaria de saber como vocês lidam com o efeito Fulling nessas cassetes. Ele é o Guilherme da Unesp de Prudente. A gente percebe esse efeito Fouling, né? Na verdade, são sais que são substâncias membrana e vão diminuindo aí a permeabilidade, ou seja, a capacidade dela de filtrar. A gente trabalha com limpezas, então tem uma programação de limpezas de manutenção, que são realizadas semanalmente, são feitas com produto químico, só que o consumo é muito pequenininho, é uma limpeza mais rápida. A gente costuma gastar 50 litros por trem de membrana de hipoclorito e mais ou menos isso também de ácido cítrico semanalmente. Fora isso, semestralmente a gente faz uma limpeza onde a gente drena o tanque, adiciona produto químico no enchimento e deixa a membrana de molho. Então a gente tira aquele lodo, aquele mix de lodo, aquela substância lá toda misturada, tira, drena, lava as membranas e enche o tanque de novo com a própria água de reuso, formando uma solução com esse produto químico. Isso a gente faz a cada 6 meses. Isso reduz consideravelmente a formação do fouling e garante a vida útil da membrana por mais tempo. Tá? As membranas que foram instaladas na primeira etapa de operação começaram a operar em 2011 e não foram substituídas até hoje. Então, a gente vem garantindo aí a vida útil delas com esse processo. Ok? Ok, Renata, muito obrigado. Acho que respondeu aí plenamente a pergunta do Guilherme lá da Unesp de Presidente Prudente, né? Bom, então, pessoal, devido ao nosso tempo, eu gostaria de agradecer aí, nós tivemos aproximadamente 70 pessoas, né, um número bem expressivo nesse dia de comemoração ao meio ambiente, com inúmeros eventos acontecendo online aí pelo país. Eu gostaria de passar a palavra final, então, para que vocês fizessem as últimas considerações, aproximadamente 1 minuto. Então, eu passo para você, Renata, que foi a primeira palestrante a falar, então, para você fazer as suas colocações, tá bom? Primeiro eu quero agradecer a poder participar e poder estar aqui com vocês. Concordo com o Jorge, é preciso fazer um balanço hídrico, sim, é preciso que haja planos estratégicos de crescimento dos municípios, precisa haver um trabalho conjunto, né, de gestão territorial aí com o reuso, e só destaco que o reuso é super importante para a sustentabilidade da nossa região. Obrigado, Renata. Muito interessante, muito obrigado mesmo. Eu vou passar agora a palavra para a Vanessa Kiel, representante lá do site Indaiatuba, né, superintendente adjunta, para fazer as suas colocações finais. Só tenho a agradecer também, tá? Eu quero deixar aqui meus agradecimentos pela equipe toda aí do consórcio, pelo belíssimo trabalho que o consórcio vem fazendo com esses webinários. Vou marcar mais aí, né? E é muito importante esse tipo de discussão aí, veio muito bem-vinda nesse momento, né? Só isso mesmo, me deixar aqui à disposição para qualquer contato, as minhas apresentações estarão disponíveis aí, acho que a equipe do consórcio vai estar mandando para os participantes, e a gente está aberto aqui para poder crescer, para poder implantar e discutir esse assunto do reuso em conjunto, para definir os melhores modelos aí para a bacia. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos a
Importante participação sua, da Renata, que contribuíram bastante com o nosso webinar. E agora eu deixo a palavra para o Jorge Mercante, né, representante da Câmara Técnica de Indústria dos Comitês PCJ, que também fez uma brilhante participação aqui conosco, para colocar aí as suas apresentações, as falas finais aí do nosso webinar. Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença de todos, quem participou, quem esteve conosco aí, e as apresentadoras, realmente é legal ver esse pessoal apresentando, eles conhecem a fundo esse assunto, sabe? E vejam bem, quando eu coloquei alguns óbitos aqui, não foi no sentido de inviabilizar, pelo contrário, foi no sentido que se viabiliza uma forma ganha-ganha, uma forma sustentável, né? Social, ambiental e econômica, tá? E nós temos um GT lá no próprio CT Indústria, que cuida do reuso. Eu convido aqui a participar. O Iraúma está aqui nos assistindo e participa, no Banco Mundial ele participa, o consórcio tem participado, o Polga está aí também, a Sanasa participa. Então, gente, é aberto que lá é um fórum onde todos devem ir lá e colaborar. E pode ter certeza, para mim, é um desafio acontecer esse reuso. Não penso que eu vim aqui botar areia, não, pelo contrário. Eu vim aqui justamente fazer essa reflexão para a gente se fortalecer e viabilizar. Vai ser um grande ganho fazer o reuso. O reuso é muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Realmente é uma discussão que tem que ser feita aí amplamente com inúmeros atores aí do sistema de gestão dos recursos hídricos para que a gente consiga realmente construir um modelo, um sistema eficiente que traga ganhos aí para a nossa bacia, né? Muito obrigado pela sua participação. E agora eu passo a palavra para o Francisco Larroz, secretário executivo do consórcio PCJ, que também vai fazer as suas considerações finais. Agradecemos a todos, ao esforço da Secretaria Executiva, a presença, a contribuição maravilhosa dos nossos participantes, os nossos palestrantes e o consórcio PCJ, que é uma entidade que sempre foi incubadora de novos projetos, que trabalha com fomento, planejamento e sensibilização, que auxiliou na criação da política dos recursos hídricos, tanto dos estados quanto nacional, da política de saneamento. O consórcio se coloca à disposição como um ente de ligação, já que nós pertencemos às redes internacionais de organismos de bacias, pertencemos ao Conselho Mundial da Água, nos colocamos à disposição. Passemos um ente articulador do amplo movimento no Brasil para discutir e viabilizar a água de reuso. Então, estou lançando esse desafio agora. Temos aqui no PCJ experiências maravilhosas, como vimos hoje, temos um comitê de bacias atento e temos a expertise de interlocuções, tanto nacionais quanto internacionais. Vamos transformar esse webinar em uma sementinha maravilhosa para viabilizarmos o reuso para o Brasil. Muito obrigado a todos. Passo ao Flávio para as considerações finais. Parabéns a você, Flávio, e a todos. Em nome do nosso presidente Bill, de todos os associados, nós agradecemos essa excelente contribuição para o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Francisco. Gostaria, então, de agradecer aí a presença de todos os participantes que acompanharam o nosso webinar, que tratou sobre os potenciais do mercado de água de reuso. Parabenizar os participantes, né, os palestrantes, a Renata, a Vanessa, o Jorge Mercante, que fizeram uma excelente contribuição ao nosso diálogo. Muito obrigado a todos. Então, ficamos aqui. Esse é o encerramento, então, do nosso webinar, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Um grande abraço a todos e bom final de tarde.